A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. 2026, um ano de desafios. Nós falamos a mesma coisa em 2025, né? Em se tratando de agronegócio, em 2027 eu tenho certeza que em janeiro de 2027 eu vou falar 2027, um ano de desafios na agricultura, na pecuária. O agronegócio, ele tem essa dinâmica. O produtor rural a cada dia tem que se profissionalizar mais. Ele tem que estar cada dia mais atento a uma palavra que tem sido a palavra de ordem ao longo do ano nas nossas entrevistas, que é gestão. O produtor rural tem que se preocupar com gestão. Mas o que diferencia 2026? A questão tributária, que muda. A partir de agora, o Brasil criou uma jabuticaba, né? Em vez de pegar a coisa pronta, o jeitinho que os outros países fazem, não. Resolveu inventar. Inventou aí uma reforma tributária, vão entrar com 2 impostos, só que a impressão que a gente tem é que até quem inventou essa jabuticaba está sem saber que jeito que as coisas vão acontecer. Dia desse, numa brincadeira, eu falei assim, eu fico com dó dos contadores, porque esse povo vai ter trabalho, e não é pouco não. E eu convidei uma turma fera para vir aqui hoje, só os bons, para a gente conversar um pouco sobre essa questão tributária e principalmente voltada ao agronegócio, o que o produtor rural tem que se preocupar, e vamos desmistificar alguns mitos também, tirar algumas fake news, aquilo que as pessoas falam sem saber se é verdade, mas estão ouvindo o tempo todo, vão repassando. Eu vou conversar com Hugo Borges de Moraes, que é pós-graduado em gestão empresarial, com Everton Vieira de Moraes, especialista em auditoria, perícia e gestão de tributos, e Danilo Silva Moraes, gestor do Simples Nacional da HBM Assessores. E nós vamos falar sobre transformação jurídica, fiscal e administrativa da história do agro brasileiro. Deixa eu começar com o Hugo. Como é que você está, Hugo? Tudo bem? Tudo em paz. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a quem nos ouve e a toda a nação brasileira que, com a graça de Deus, tem mais um desafio, mas quem não tem, né? Sempre teremos, né? Sempre teremos. Ontem alguém me perguntou assim, mas por que um país igual ao nosso, um país onde da política os caras aprontam e tudo me faz do jeito que quer e tal, e esse país continua crescendo? Aí eu respondi, porque tem um povo que é empreendedor, tem um povo que acredita, tem um povo que é pujante, tem um povo que tem fé, né? E é assim que as coisas vão continuar acontecendo. Com fé nós vamos rasgando, vamos fazer acontecer. Exatamente. Né? Everton, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E a todos que assistem também a AgriPros, o podcast do Agro. Agradeço aí a oportunidade. Uma honra receber você aqui. Tá preocupado ou não? Bastante. Eu falo que toda mudança gera preocupação, mas também gera oportunidade, né? Então, É todo desconforto, né? Desconforto, exatamente. Então a gente tem que estudar bastante, entender o cenário e a partir dali ver o que pode ser aplicado e levar para quem precisa. Com certeza absoluta. Danilo Silva Moraes, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Divino? Obrigado pela oportunidade, né? Nos convidar para esse bate-papo aqui, que é uma pauta hoje, né, no momento, não só para o agro, mas para todos os segmentos, né? Comércio, serviços. Né? É um desafio muito grande que o país vai enfrentar, está enfrentando, começando agora nesse 2026, e nós estamos aí, né? Como diz o Everton, estamos preocupados, mas estamos firmes. Nós vamos vencer mais essa, se Deus quiser. O passarinho me contou que você é político? Também. Eu sou lá de Santo Antônio da Barra, né? E sou vereador lá, estou vereador, né? E estamos nessa luta também. Bom demais da conta. Santo Antônio da Barra
É a terra do Newton Lama. Terra do Newton Por que Lama. que colocaram só meia viola lá na entrada? O que tá faltando para colocar a outra metade? Olha, todo mundo faz essa pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta. né? Então, lá foi o projeto que veio. Projeto artístico. Que veio daquele jeito, né? E todo mundo questiona. Cadê? Vai vir a metade da viola? Não, vai ser só essa aí. O Danilo não pode falar não, mas eu posso. Eu sou só cidadão de Rio Verde. É. Existe um boato lá que comprou os dois lados da viola. É. Mas um determinado político, que eu não posso falar o nome, carregou a outra metade. Eita! Não é o Danilo, tá? Vamos mudar o rumo dessa prosa? Gente, vamos falar de questões tributárias. Isso é fake news, tá bom? É fake news. Bom, você falando em fake news, deixa eu já começar com você. Por que se criou tanta conversa, tanta fake news em torno dessa reforma tributária? A primeira coisa que a gente tem que pensar que existe profissionais e profissionais em todas as áreas. Na sua área da comunicação, é uma área que no Brasil está tendo um boom. Todo mundo quer ser comunicador. Todo mundo. Todo mundo hoje é jornalista. É jornalista. E aí surgem os profissionais e profissionais. E dentro dessa turma, tem algumas pessoas da profissão midiática e tem alguns profissionais da profissão administrativa, gestão, tributária, e querem fazer aquilo que não está preparado para fazer. Se eu for comandar um programa de rádio, de televisão hoje, só vou fazer besteira e falar besteira. Não estou preparado hoje. Se você quiser ser contador, hoje você vai fazer besteira porque você não está preparado. Você pode se preparar para isso, eu posso me preparar para isso. Mas até lá, você tem que ter cuidado para não fazer besteira. O problema é só esse. Está tendo muitos profissionais da mídia, da área contábil, da área jurídica, da área tributária, querendo fazer algo que não se preparou para isso. E aí surge as besteirol. A pessoa vai na mídia, publica um vídeo, assusta a população, mas ele ganha likes, ele ganha mídia, ele ganha pontos. E tem muita gente que ganha até dinheiro com isso. E muito, né? E muito. Então isso virou um problema, porque começa a cair no discreto as informações. Então nós temos hoje meios de comunicação muito sérios, profissionais sérios, trazendo informações verídicas. E cabe à população, então, ter cuidado com esse filtro de ver quem é que está publicando isso. Todo dia eu recebo informações de clientes que me mandam matérias que perguntam: o que é verdade isso aqui? Eu falo: isso aqui é uma meia-verdade. Para mim, meia-verdade é uma mentira. Ele está falando uma coisa que é séria, certa, e falando o que ele acha mentiroso e inverdade. Então, a meia-verdade é uma mentira. E isso a população tem que ter muito cuidado em saber a origem da informação. Qual canal? Hoje nós temos no Brasil emissoras de grande porte de TV que são compradas. Não posso falar o nome, mas que são compradas e pagas para falar aquilo que convém a quem pagou. E assim também tem na mídia. Hoje tem um batalhão de pessoas pagas, compradas para falar... Para desinformar. Para desinformar e falar aquilo que quem pagou mandou. Isso a gente tem que filtrar. Então, procure saber quem é a pessoa que está lhe levando a informação. Se essa pessoa ela é vendável, é comprável ou não. Essa que eu acho que é o filtro maior. E outra, se ela tem a capacidade de analisar, entender de fato o que a legislação está trazendo, né, de mudanças e tudo mais. Então eu acabei de participar de uma reunião ali onde eu estava, foi até um profissional da área da saúde, que ele falou assim: nossa, eu ouvi isso é verdade? Aí o que eu falou, parte é verdade, parte não é, porque as pessoas vão ouvindo e vão repassando de umas para as outras, sem ter o conhecimento técnico, né, sem ter a avaliação da lei, sem avaliar certinho o que ele vai impactar na atividade dele ou não. Então a gente tem que tentar ter o discernimento e buscar certinho o que é verídico e o que não é. O que mais te preocupa, Everton, nesse momento de transição? Porque a gente vai passar por um período, a partir de agora, né, até 2032, né, período de transição.
O que mais te preocupa nesse momento? Deixa eu chegar esse microfone mais perto de você aqui um pouquinho. Tá ok. Sua voz ficar mais... Mas Aliás, eu até pedi o pessoal para dar um grauzinho no volume ali. o que mais me preocupa talvez seja a falta de regulamentação. Às vezes tem alguns quesitos que está escrito na lei, mas na prática ainda não está escrito qual que vai ser a forma regulatória do que a gente vai utilizar. Então, um exemplo básico sobre isso. Está escrito lá que vai existir o split payment. O que é o split payment na reforma? É no ato do pagamento já fazer a segregação do valor que vai direto para os cofres públicos e o que vai para o contribuinte, para o prestador de serviço ou vendedor da mercadoria. Certo. Né? Mas hoje, se você me perguntar a fundo como que isso vai funcionar, qual que é o sistema que vai operar, isso a gente sabe que está escrito na lei que vai existir, porém não está regulamentado. Então tem várias coisas ainda da mudança da reforma que está escrito na lei, mas a gente não sabe como que vai ser a operação disso. E isso acaba deixando a gente um pouco ansioso e um pouco até confuso, às vezes, na hora de falar certas coisas, né? Porque a gente não sabe exatamente como que vai ser a operação daquilo na prática. Você entendeu por que eu falei que era um jabuticaba, né? Porque parece que quem criou não sabe. A proposta de legislativa tem a PLP 108, que era para ter, ela foi votada, era para ter sido sancionada em julho. O Brasil inteiro parou os seus congressos, transferiu todos os congressos tributários para outubro em diante, porque julho ia ser sancionada, daria tempo de estudar e fazer os congressos. Passaram a data para outubro. Todo mundo então falou assim, tá bom, quando sair os congressos, em outubro, novembro, dezembro, nós já estamos a lei. Não saiu, passaram para dezembro. Ela foi sancionada agora, publicada no Diário Oficial do dia 14 de janeiro. Uma matéria de ampla repercussão, de ampla importância para regulamentar uma parte do que já estávamos vivendo desde 1º de janeiro, só saiu dia 14 de janeiro. Quer dizer, isso é um absurdo, é o que o Evo está falando. Outro efeito prático disso que todo mundo vai entender. O cliente hoje me liga e fala assim, tá, para 2027, como que vai ser? Né? O que vai ter de aumento tributário? A gente sabe que em 2027 deixa de existir o PIS e Ecofins e entra o CBS. Isso. Nós já sabemos disso. Mas qual que é a alíquota do CBS de 2027? Ainda não está decidido. Nem a forma de criar essa alíquota não está decidido. Então, assim, a gente sabe que vai ter uma mudança. O cliente me pergunta qual que vai ser o impacto na atividade dele, mas hoje eu não tenho como mensurar isso. Porque estima-se que vai ser 12%, mas não é real. Pode ser 13%, 15%. 9%. E 1% de muito é muito. Exatamente. Então, assim, nós estamos passando por um processo transitório, porém ainda falta muita regulação, né? Falta muita regulação e isso deixa o mercado, às vezes, acontecendo isso, de soltar algo que ainda não está regulamentado. É muita falácia, mas pouca eficácia. Pouca eficácia. Danilo, quando criou-se o Simples Nacional, o próprio nome diz simples, né? A intenção é simplificar. Como é que vai ficar agora com essa mudança? Quem está enquadrado no Simples vai continuar sendo, de certa forma, beneficiado? Ele deixa de ser beneficiado? O que vai acontecer? Ô Divino, agora em 2026, o Simples não vai ser afetado. O que vai começar a mudar alguma coisa é a partir de 27. Certo. Né? Que vai ser a opção pelo... Dentro do... O Simples é uma pizza, como diz o Hugo, né? Eu vejo o exemplo que eu vou falar, os vários impostos dentro de uma guia só. Certo. Em 27 chegando, vai criar o IBS e o CBS. Aí, algumas empresas que vão contratar com outras empresas, um fornecedor, um exemplo, o cara aí vai gerar crédito. Vai ficar mais simples, o que eu estou falando aqui. O Simples não gera crédito. Os outros regimes tributários vão gerar crédito. O Simples não é um gerador de crédito. Se ele optar para gerar crédito, ele vai ter que fazer outra... Ele vai ter que sair do Simples? Não, outra apuração paralela, onde vai apurar o IBS e o CBS, mais o Simples para gerar o crédito. Ou seja, nessa reforma tributária, nós hoje, 80% do país, as empresas são Simples Nacional. O nosso governo, ele bate no peito e fala que ele gosta de proteger os pequenos. E os pequenos, de acordo com essa reforma que está vigente, que está vindo para nós aí, né?
desenhando o pessoal do Simples, né? O que não vende para o consumidor final, o prestador de serviço, os outros segmentos vão sofrer na pele isso aí. Porque eles não vão gerar crédito. Para gerar crédito, ele tem que fazer uma apuração paralela. E aí onera muito, acaba onerando a atividade dele, né? Porque o simples objetivo dele é desonerar, ter facilidade, simplificação. A partir do momento que para você vender você tem que gerar crédito para terceiro, você tem que calcular isso por fora. Então o que acontece com a minha carga tributária? Aumenta. Talvez o simples vai deixar de ser vantajoso para algumas atividades. Certo. Aumenta de duas vezes o imposto em si, porque apura separado 2 impostos, então vai ter o Simples Nacional e o CBS e o IBS. Aumenta a estrutura interna, porque tem que ter internamente uma organização para fazer isso, as informações. Não só contábil, né? E pagar mais para a contabilidade, porque a contabilidade que hoje cobra 1 X, vai ter que cobrar 2 X. Então o custo do coitado do Simples, que é aquele que deveria ser os filhos do pai dos pobres, vai se lascar. Você tocou num ponto aí que até eu acho interessante. Eu tenho ouvido todo mundo falar assim, olha, preocupe-se com o seu contador. Tenha um contador bom. Ou seja, muita gente deve ter contador ruim, né? Porque os outros ficam falando isso o tempo inteiro. Tem pedreiro bom e ruim. Casa boa, tem pedreiro ruim, construir uma casa que trinca toda, né? E tem pedreiro ruim construindo casa boa, mas de forma ruim também. Então, como discernir? Porque, veja bem, eu conheço, por exemplo, vamos pegar o caso do produtor rural. Eu conheço produtor rural que trabalha com o mesmo contador há 30 anos. Às vezes começou lá com o pai daquele contador, e o pai passou a contabilidade para o filho e continuou. Como é que o cara agora... vira da família, exatamente. Exatamente, Danilo. Você falou tudo. Como é que você vai discernir agora o que é o contador bom do contador que não é bom? Daquele que entende da nova legislação do que não entende da nova legislação? Sabe, ontem eu tive uma visita de uma cliente que disse que achou um contador mais barato. E dava uma diferença grande. Eu falei, mas então você tem que ir mesmo. Tem que ir. Tá certo. Aí eu falei assim, você sabe que você tem que fazer umas perguntas para ele. Você sabe o que é isso, isso, isso. Ela falou, não, mas meu cadastro está pronto. Eu falei, seus cadastros, você já fez isso? Ela me olhou, eu falei, você não sabe o que eu tô falando, né? Você fez aquilo? Ela olhou de novo assim, falei, você não sabe também o que eu falei. Eu fiz umas 4 perguntas, ela ficou me olhando como se diz, isso é de passar no cabelo ou é remédio? Então, a fala que a pessoa tem com o profissional diz tudo. É só investigar o tipo de fala. Porque quando você conversa com a pessoa que está atualizada, é como nós estamos falando aqui, olha, nós temos uma conversa de amigos, né? Como se fosse uma conversa de boteco, porém, só de você perguntar e o nível da resposta que chega, você define o profissional. Ela me falou uma frase que eu arrepiei e falei, não, você tem que ver esse cara. Ela falou assim, não, ele falou lá que eu vou pagar até menos do que eu pago no Simples e que dá sempre um jeitinho. Ih, ele vai dar um jeitinho. Vai dar um jeitinho gostoso, hein? Então tá certo, você tem que ir pra esse moço, porque eu aqui a minha linguagem é outra. Tem uma lei atrás de mim. Jeitinho não funciona, né? Então o pedreiro que faz a gambiarra, a casa cai. Assim é o contador, é o advogado, é o engenheiro, qualquer profissional. Se ele fizer se for cheio de gambiarra, vaza, meu filho. E esse é um ponto que o Hugo está tocando, que nos últimos anos, principalmente de 2023 para cá, a Receita Federal, ela está só a federal, a estadual, municipal, ela está se aparelhando de tal forma, com a ajuda de IA, de tecnologias, de tudo, que ela está tendo muito mais vigilância hoje do que se tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Na época dos blocos da nota fiscal, que o pessoal jogava as notas fora. Exatamente. Então, assim, essa gambiarra, esse jeitinho, cada vez mais vai ficar difícil de ser praticado. Então, o que a gente tem que buscar? A gente fala da elisão fiscal. O que é elisão? Não evasão fiscal. O que é elisão fiscal? Buscar dentro da lei alguns caminhos menos onerosos. Né? Entendi. Então, o que a gente vai? A gente não vai deixar de aplicar a lei. Porém, a gente vai encurtar esse caminho para ele ficar menos oneroso. Quando você faz jeitinhos, pode ser que... Só vai criando atalhos. Você vai criando atalhos e aí a receita pode vir.
Pode não, vem, esse vem mesmo. Vem, né? Na atividade rural, até a gente estava conversando isso ontem, né? Na atividade rural, o Hugo até brincou ontem com a gente, eu falei, é verdade isso. O aluguel, o arrendamento hoje, eles utilizam isso como uma parceria, né? Você está fazendo um arrendamento, na verdade, mas é lançado como se fosse uma parceria, de forma do jeitinho, né? E a parceria existe vários regramentos que você tem que se ater para você não ficar exposto ao leão. E hoje o povo faz parceria para evitar certas tributações. E a Receita Federal está pegando essas parcerias e descaracterizando. E justamente agora, nesse momento, nesse mês de janeiro, né? Até dia 30, você pode ir lá e confessar que você cometeu um crime. Quem não confessa, que louco. tá chegando notificação de chuva. Exatamente. Olha só. Então, assim, o que a gente observa? Que hoje ela está monitorando, conseguindo de uma forma mais inteligente acessar mais pessoas que dão um jeitinho. Então isso vai acabar aumentando a arrecadação do Brasil de certa forma, e isso obriga também a gente a andar na forma da lei mais correto possível. Olha, de falar um negócio, eu acho que se o governo fosse sério, até que não teria problema não. Acho que a gente quer pagar imposto. O problema é pagar imposto e não Ter retorno. Não ter retorno. Ainda bem que daqui até Santo Antônio da Barra não vai ter pedágio, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ô, Danilo, me conta uma coisa. Muita gente preocupada com o Pix. Porque, rapaz, se tem uma coisa que facilitou a vida de todo mundo, é o danado do Pix. Eu fui para Argentina, gente. O povo recebia coisa lá em Pix. Não, pode ser Pix. Pix brasileiro mesmo. Os caras tinham conta no Brasil para você pagar em Pix. Então, assim, é um negócio fantástico, sensacional. Porém, fala-se que quem movimentar mais de 5 mil reais no Pix vai ter que justificar isso, pagar, não sei o que. Como é que é? Conta essa história para nós. O Pix, no ano passado, né, teve um burbulho danado, o Pix vai ser taxado, aí teve aquela fala do Nicolas, né? Foi que teve aquele 200 milhões de visualizações. Foi. Então, o que existe, o monitoramento ele já existe. A área financeira, ela já existe desde 2015. Já tem 10 anos, né? Eles já estão sabendo quem movimenta mais de 5 mil. A gente hoje, a Receita hoje, se ela der um start com tanto de tecnologia que ela tem, se ela falar assim, não, vamos para cima mesmo, ela para o Brasil. Então, as movimentações financeiras de Pix, TED, TOC, transferência, elas já estão todas sendo monitoradas. O que o empresário, o produtor rural, o que ele tem que fazer com essa reforma tributária? É se organizar. Planejamento é a palavra. É planejar. Eu vou te dar um exemplo do produtor rural. Certo. Eu tenho muitos amigos do produtor rural que alguns estão se organizando, os outros tocam daquele jeito lá de 1990. Tá anotando a caderneta ainda. Vou te dar um exemplo aqui de organização, que o Hugo e o Edson vão concordar comigo. O produtor rural hoje, ele tem que separar uma conta do banco para ser da atividade dele só. É onde ele vai comprar, onde ele vai vender, onde ele vai pagar o funcionário. É se organizar. A palavra é isso, planejar, procurar um bom profissional com informação certa, para se planejar para entrar nessa reforma aí e para não ter problemas. É igual o Herb falou. A gente, dentro da lei, a gente achar caminhos para facilitar essa carga tributária que está chegando. Mas para isso, o pequeno, o médio, o grande, de qualquer segmento, as duas palavras-chave são organização e planejamento. Eu já vou emendar então uma outra pergunta aqui. O pessoal está dizendo o seguinte, que todo produtor rural vai ter que sair da pessoa física e partir para a pessoa jurídica, vai ter que ter CNPJ. É verdadeiro isso? Todo produtor rural? Meia verdade. Então já é mentira. Baseado num caboclo aí que conversou com nós esses dias. Mais cedo? Mais cedo? Conta pra nós então, Hugo. Ter CNPJ não vai querer dizer que é pessoa jurídica. Nós brasileiros estamos acostumados a dizer pessoa física, CPF. Pessoa jurídica, CNPJ. Mas Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Aí entra o que o Everton acabou de falar. Eles falam assim, vai ser assim,
Aí você fala assim, mas como é que é isso? Ele fala assim, não sei, só sei que vai ser assim, é o chicote todinho. Então, o que que acontece? No Brasil, em São Paulo já tem essa prática, o estado de São Paulo hoje já trabalha o produtor rural e tem um CNPJ. Existe na legislação brasileira o que a gente chama de similar, né? Como os medicamentos. O CNPJ ele vai ser um assemelhado a CPF. Em função de quê? Simples, a numeração atual ela é só numérica. Vai mudar para o CNPJ alfanumérico, vai ter números e letras. Com esses números e letras, vai ser expedido automaticamente um CNPJ para todo mundo que tem inscrição estadual no Brasil. Ele vai ter então um CNPJ específico de assemelhado à pessoa física. Ele tem natureza jurídica de pessoa física, ele tem natureza tributária de pessoa física. Porém, para ter controle... Codificação, né? A codificação vai ser PJ. PJ. E para ter a apuração do IBS e do CBS, só no CNPJ, não apura IBS e CBS na pessoa física, no CPF. Então, com isso, vai criar-se o CNPJ para todos os produtores, automáticos, os produtores rurais vão receber esse presente. Então não mais nem precisar fazer, já vai receber o... Vai receber o presente. Julho agora já... Julho começa a chegar os presentes. E aí o produtor que está trabalhando com CPF, ele vai ter que recadastrar em todas as empresas de clientes e fornecedores, dizendo, olha, eu tenho aqui agora o meu CNPJ de produtor rural e minha inscrição estadual. E ele vai levar outro susto, porque quando ele terminar de fazer o recadastramento dele no fim do ano, vai chegar outro susto. Agora não vai ter inscrição estadual mais não, tá? Vai acabar? Vai acabar. O CNPJ alfanumérico substitui a inscrição estadual. A partir de 27. Os estados já estão assim já. Assim, eu ouvi dizer que o CPF vai substituir o RG. RG, hoje já é a mesma coisa. As RGs que você tirar já hoje, sai sem números, já sai o CPF. Então, assim como vai unificar as pessoas físicas, tudo no número CPF, as pessoas jurídicas e os produtores rurais que são assemelhados também no CNPJ. Mas aí, para complementar a sua pergunta, eu tendo esse CNPJ de produtor rural, eu tenho a mesma atividade de uma pessoa jurídica? Eu sou equiparado a uma pessoa jurídica na atividade rural? Não. Não. Mas dentro dos estudos que a gente vem fazendo e desenvolvendo, vai ter atividades rurais que não vai ter a viabilidade mais de trabalhar como apenas produtor rural. Como pessoa física. Como pessoa física. Então a gente vai ter que criar uma estrutura híbrida, parte rural, parte agropecuária, ou, dependendo da atividade, migrar esse amadorismo rural que os produtores têm já para uma atividade personalizada de forma do pessoa jurídica. Então, a economia tributária é muito grande quando se trata de um produtor maior e faz o trabalho híbrido, porque a pessoa física, hoje ele paga só imposto de renda de pessoa física. Ele vai pagar IBS e CBS também. A partir então, quando soma todos os tributos de uma pessoa física, que não tem benefícios não nenhum, tem crédito de nada, ele vai ter uma carga tributária tão alta, que ele tem que obrigatoriamente abrir uma agropecuária, empresa rural, e trabalhar com o CNPJ, pessoa física, como dita a lei, e tem uma empresa com CNPJ também, para fazer um planejamento tributário, onde parte da produção dele vai na pessoa jurídica, com todos os créditos recebidos e transmitidos em determinadas operações, e em outras operações que não tem essa necessidade, ele pode trabalhar na pessoa física. Aí a economia tributária dele, cara, nós já fizemos conta, chega a 50% e no absurdo 70%. Que isso! É uma coisa assim, o Brasil está partindo para o Everton usar a palavra correta, acabar com o amadorismo. Essa palavra foi muito assertiva, essa palavra. Eu não sei se nós estamos preparados enquanto povo para isso. Hoje, você vê produtor rural que movimenta aí 50 milhões por ano, amador. Ele, o filho, uns 5 funcionários, tudo no caderninho, não tem estrutura ali de operação de empresa nem nada, e faz um movimento monstruoso, assim. Então, isso não vai
se ele continuar com essa ideia, a carga tributária vai arrancar boa parte dos seus resultados. Então, ou ele se profissionaliza, cria estrutura empresarial dentro da atividade rural, busca os meios, busca por bons profissionais para assessorar ele nas compras e nas vendas, porque tudo depende. Então, assim, se eu produzo para vender para exportação é um critério, se eu produzo semente é outro critério, se eu vendo para cooperativas é outro critério, se eu vendo para a indústria que vai esmagar é outro critério, e se eu vendo para um que vai revender é outro critério. Então tudo isso tem que ser planejado antes da safra. Tem contador suficiente no Brasil para dar conta? Contadores tem, mas como o Hugo fala, né? Que está preparado, eu não sei. Então, Tem muitos preparando, mas não é fácil a preparação. Tem que ter uma dedicação muito grande. E o produtor do rural tem que ter um cuidado. O Danilo fala muito, o Danilo é uma pessoa que veio do agro, dos calos na mão, tem calo na mão até hoje, né, Danilo? E ele fala muito o seguinte, as margens do produtor rural caiu muito. Antigamente você tinha margens mais salgadas, era muito mais favorável à comercialização, à compra e venda. Hoje não. O mercado de commodities ele virou um mercado internacional e quem diz as regras é o mercado de commodities, tanto dos insumos quanto da produção. E o produtor rural ficou muito engessado e essas margens caíram muito. Se o produtor não se profissionalizar e buscar boa assessoria contábil, de agrônomo, essas coisas todas, estrutural, ele vai começar a perder dinheiro. Né, Dani? E a questão é o seguinte, quando perde, para o governo, não tem recurso, né? Ele recebe o dele e ele não quer saber, né? O governo é assim, eu falo, gente, você pode dever para quem você quiser, mas não deva para o governo, não. Ele é um cobrador muito mau. Ele exatamente, ele é mau. Quem quiser saber mais informações, Danilo, o homem que tem calo na mão ainda, de vez em quando dá puxa enxadinha lá, tá? Tá. Você tem propriedade rural? Não. Tem não? Tem não. Eu vou na dos amigos. Tá certo. Quem quiser saber mais informações de tudo aquilo que vocês... Porque a gente fez um resumão, mas bem resumido mesmo. Eu acho que agora em 2026 nós vamos ter que conversar mais vezes, vamos ter que reunir mais vezes aqui para poder, à medida que as coisas forem acontecendo, as informações forem chegando até vocês, a gente poder repassar, não só para o produtor rural, mas a população de uma maneira geral, né? Quem quiser saber mais informações, alguma coisa mais... Vocês têm rede social? Como é que é? Conta para nós, como é que funciona, Danilo? Olha, a gente tem uma estrutura hoje, na HBM Assessores, né? A gente tem 2 unidades. Tem uma unidade que é só do Simples Nacional, e tem a outra unidade que é a matriz, que cuida de todas as partes tributárias, tanto o lucro real, o presumido, como pessoa física. E as duas em Rio Verde? As duas em Rio Verde, né? E o Everton e o Hugo ficam na matriz e eu fico na filial. Nós temos nossas redes sociais aí, Instagram, da HBM Assessores, tem... TikTok, né? TikTok, Aí tem que brincar com as coisas difíceis também. Tem. Lá nessa dancinha que tem, não. E nós estamos um aglomerado de profissionais lá, contábeis, que, igual o Hugo falou, a gente estuda muito, né? Para levar esse resultado para o cliente. Então, hoje a gente tem coordenador para cada área específica, a gente está com um número de colaboradores... 72 pessoas. E vocês vão pagar IBS, IBI... Vai também. Vai dar conta, mas vai pagar com gosto mesmo. Vai também. Então, se está com dúvida, precisar mais de informações, procure a gente, HBM Assessores, né? Vocês estão ali no Barrinha, estamos no Barrinha, ali perto da Assembleia de Deus também. Teófilo de Belo, né? Teófilo de Cabral. Inclusive nós temos o podcast HBM Cast. Nós temos levado bastante profissionais de alta performance. Se você vê o nosso podcast, você fala assim, mas esse cara tá lá, puta lá merda, desculpa a expressão. Mas realmente, nós temos levado pessoas de alto gabarito, né, Everton, Danilo, para falar sobre coisas atuais e autoridades nos assuntos que nos acompanham, nos ajudam, clientes e não clientes, para que a gente possa levar uma qualidade de informação e uma confiabilidade. Quando você vê a turma dos nossos convidados, você fala assim, esse é confiável. Como é que chama? HBM Cast. Vou assistir. E tem o nosso Instagram, nós temos o nosso site, né? É só olhar www.hbmassessores.com.br. Então, você olhar no nosso site, vai ver nossas mídias
E tem muita matéria boa e matéria séria com pessoas conosco e com pessoas convidadas de alto gabarito. Hugo, gostei de conversar com você. Você é bom de fato, tem um vozeirão bonito, rapaz. Você tem voz de locutor de rádio, que esse locutor Não posso tomar seu emprego, não. Porque aí ferrou, eu não sei nada de contabilidade, não tem. Aí ferrou minha vida, hein? Já pensou? Né? Mas, meu amigo, obrigado, foi um prazer conversar com você e vamos encontrar mais vezes, viu? Com certeza, estamos à disposição. Everton, eu vou falar uma coisa que eu gostei de você, rapaz. Você não espera perguntar, não. Você já emenda a resposta, senhor. Isso é bom demais, Dago. Para quem está entrevistando, isso é maravilhoso, porque, rapaz, complementa. Complementa, né? A gente tenta sempre esclarecer. Uma coisa que eu sempre tentei fazer é tentar deixar a fala mais dinâmica, né? Porque a gente conversa de forma muito técnica. Exatamente. E às vezes para nós é natural. E talvez se a gente tentar esclarecer o telespectador, o ouvinte, vai ter uma facilidade maior para mim. Eu falo, é interessante, Danilo, eu falo muito isso, por exemplo, agrônomo. Eu vou entrevistar o agrônomo e falar, esquece que você está falando, pensa que está falando para quem não é da área. Justamente para as pessoas entenderem. Facilitar, né? Exatamente. Você que trabalha com o povo, você que é político, é vereador, você sabe que a linguagem tem que ser fácil. Tem que ser prático. Amigo, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Dino. E estamos à disposição aí. Não se assuste, não se apavore com essas mudanças que está vindo. Se planeje. Né? Perfeito. Se planeje. Gente, eu acho que o resumo de tudo que foi dito aqui hoje é planejamento. E existe uma palavra que é muito importante, que é o seguinte: não se preocupe com aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que você não consegue resolver. Deixe para você se preocupar com as coisas que estão ao seu alcance. Faça a sua parte. Se você conseguir fazer o seu mundo melhor, pode ter certeza, você vai ajudar bastante. Se você gostou dessa prosa, deixa um gostei aí pra gente, deixa um comentário, compartilhe com um montão de gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.